Saudações, tribo de luz, eu sou Carol Bandeira e atendendo a pedidos eu venho hoje dar continuidade à nossa série Experiências. Eu quero chamar essa série de Busca do Sagrado, porque ao longo dos meus 26 anos de buscadora, eu fiquei desesperada por encontrar respostas sobre o mundo espiritual. Desde muito cedo, tinha alguma coisa dentro de mim que gritava, pedindo informações sobre o mundo espiritual. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? E essas experiências, essas perguntas, elas me desesperavam. Então, eu decidi fazer uma longa jornada de buscador espiritual e passei por quase 20 filosofias religiosas. E eu vou compartilhar com vocês nessa série, Em Busca do Sagrado, um pouco das minhas experiências. Então, atendendo aos pedidos, hoje a gente começa essa série e hoje eu vou contar para vocês um pouco por que eu me tornei testemunha de Jeová. Espero que vocês gostem. Vamos lá? A minha saga de buscadora começou quando eu tinha 13 anos. Eu sempre tive questionamentos, eu queria muito entender o porquê do mundo. Dentro de mim existia uma espécie de dúvida. Por que eu estou aqui? Por que de fato tudo acontece como acontece? A minha infância não foi uma infância muito tranquila, eu tive muitos conflitos emocionais, muitos conflitos familiares e eu queria uma resposta. E eis que, meio-dia, blim blam, tocaram na minha porta. E eu estava sozinha, minha mãe tinha saído para comprar pão, não era meio-dia na verdade, eu não lembro que horas eram, mas era algum momento do dia, minha mãe tinha saído para comprar pão e tocaram a minha porta. E eu estava sozinha em casa, com 13 anos, eu então abri a greta naquele pega-ladrão e disse, pois não, e aí o cara disse assim, olá, tudo bem? Eu venho aqui trazer respostas para você, eu quero compartilhar um pouco com você da palavra do Senhor, você pode me ouvir? Imediatamente eu abri a porta, coisa de jovem sem noção do perigo. Eu abri a porta e disse, pois não. Aí ele disse, não, eu trago boas novas e vou contar para você por que você está aqui, de onde você veio e para onde você vai. Nossa, era tudo que eu queria saber, E eu convidei o cara para entrar na minha casa. Ele entrou, se sentou à mesa, abriu a Bíblia, abriu aqueles livrinhos, que eles trazem, aquelas revistas Sentinela, e sobreviver para sempre no paraíso na terra. E ele começou a pregar para mim e ele começou a dizer para mim que ele tinha as respostas sobre quem era eu, de onde eu vim e para onde eu vou após a morte. E aquilo me motivou profundamente, porque o que eu mais queria saber naquele momento era qual era a minha existência, de onde que eu tinha vindo, por que eu estava ali. Eu tinha dentro de mim uma sede por saber, eu tinha uma sede de Deus, eu queria realmente compreender as questões do sagrado. E enquanto eu conversava com esse cara, minha mãe chegou. E quando minha mãe chegou, ela tomou um choque, naturalmente, fez, meu Deus, quem é esse homem na sala? E aí ele falou, calma senhora, eu sou testemunha de Jeová, eu vim trazer aqui a palavra e a sua filha abriu a porta e tal. Aí minha mãe, claro, como que você abre a porta para alguém que você não conhece? Na frente do cara, assim. Aí o cara fez, não, mas fique tranquila, se a senhora quiser eu vou embora e tal. Ela, não, você já tá aí, pode ficar, enfim. E aí, então, eu começo a conversar com esse cara. E a primeira grande coisa que a Testemunha de Jeová deu pra mim foi atenção. Às vezes a gente critica quando algum Testemunha de Jeová bate na porta, A gente acha super chato. Lá na Bahia a gente tem a fama dos queimadores de feijão, que parece que eles escolhem aquele horário assim de 11h30, a hora que você tá cozinhando feijão ainda, o cara bate na porta, você se distrai conversando quando você vê queimou o feijão. Então na Bahia a gente chama dos queima-feijão, Então assim, a gente pode até criticar esse ato de levar a boa nova para o outro, Mas uma primeira reflexão que eu trago, que eu aprendi com o Testemunho de Jeová, é que aquilo que a gente pode criticar pode ser a salvação para alguém, E é isso que eles acreditam que tem missão e que a missão deles espiritual, segundo Jeová, que é Deus na visão deles e que está lá na Bíblia, é que eles têm que espalhar a boa nova, que ele tem que contar para as pessoas sobre o reino dos céus. Então eles saem naquela postura missionária de contar para as pessoas. E naquele momento, aos meus 13 anos, isso que eles me deram foi o que eu chamo de atenção. Era o que eu mais precisava naquele momento. Minha mãe era uma pessoa que trabalhava muito, sempre trabalhou muito, era divorciada de meu pai e a gente ficava muito tempo só ou muito tempo com os nossos avós. E eu não tinha ninguém assim para conversar, alguém mais jovem, alguém que pudesse me orientar. E esse rapaz, ele devia ter uns 30 anos, ou 28, 29 anos, então ele era um cara jovem, Não era da minha idade, claro, mas era uma pessoa mais jovem assim do que os meus pais.
e ele já falava assim uma linguagem que eu pudesse compreender. Ele trouxe para mim também a noção do estudo, né? Então uma das coisas que eu aprendi com a Testemunha de Jeová é que eu tinha que estudar, eu tinha que ler a Bíblia e a partir dessa compreensão da palavra de Deus eu poderia encontrar as respostas. E aí eu fui ler todo o capítulo, né, dos livros Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Eram vários volumes de capa dura, eu não sei se hoje o Testemunho de Jeová tem a literatura como tinha antigamente, mas eu lembro que tinha aqueles livrinhos de capa dura vermelha e tinha um branco que era Viver para Sempre no Paraíso na Terra. E eu estudei profundamente, eram livros muito ilustrados, né, com imagens dos animais, vivendo em harmonia com os homens. Então o Testemunho de Jeová, ele pregou para mim o quê? Ele pregou para mim, em primeiro lugar, a atenção, que eu poderia ter a atenção de pessoas que estavam ali dispostas a ceder o tempo delas gratuitamente para me dar informações, né? E assim eu comecei a fazer os meus estudos sistemáticos, semanais em casa. Então eles vinham naquele dia combinado, trazia as sentinelas, trazia os livros e a gente começava a ler, estudar e aos poucos eu fui juntando um dinheirinho que eu já tinha. Eu já era empreendedora naquela época, já fazia algumas atividades com bonecas assim. Eu dava banho nas bonecas e ganhava dinheiro, né, com as minhas amigas. Eu montei um salão de beleza para bonecas e elas pagavam com centavinhos. Eu fui juntando e consegui comprar os primeiros livros, que era Viver para Sempre no Paraíso na Terra. E realmente comecei a frequentar o Salão das Testemunhas de Jeová e comecei a seguir aquela doutrina que naquele momento, para mim, parecia mais correta, né? Por quê? Porque ele me trazia atenção, porque ele me trazia possibilidade de estudo, e ele me trazia uma coisa muito importante que eu aprendi com os evangélicos, com todas as igrejas que eu fiz parte. Eu vou contar aqui, cada dia um capítulo, tá, gente? Tem muitas coisas que eu participei e como vocês pediram que eu compartilhasse aqui, eu vou estar compartilhando o porquê que eu entrei e o porquê que eu saí de todas essas religiões, né? E aí o que acontece? O Testemunho de Jeová tinha um salão maravilhoso, que era o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, que era um lugar bonito, arrumado, limpo, né? Muito bem decorado, com flores, tudo arrumadinho. E as pessoas se arrumavam para ir para lá. Elas tomavam banho, botavam um saltinho, botavam uma roupa toda, né? Assim, mais composta, porque eles são muito dessa coisa de você usar roupa sem decote, tal. E eu comecei a frequentar esse salão. Quando eu comecei a frequentar, eu comecei a me sentir importante na vida deles, né? Então, me deu aquela noção de pertencimento. Então eu era uma criança um pouco abandonada, não por maldade, mas por dificuldade mesmo que os meus pais tiveram de me criar, sobretudo a minha mãe, que me criou sozinha junto com meu irmão, então ela tinha que trabalhar o dia inteiro. Eu não tinha ali uma atenção, né? Eu não tinha uma atenção direcionada para a minha vida. E de repente eu tinha agora pessoas que estavam ali 100%, né? Iam na minha casa me buscar para eu ir para o Salão das Testemunhas de Jeová. Me orientavam sobre que roupa eu ia vestir. Eu lembro que eu não tinha uma roupa composta, a menina me deu uma saia longa que eu podia vestir, então eu já ganhei uma roupa, sabe assim? Eu ganhei até uma bolsinha, me lembro como se fosse hoje, que é uma bolsinha tipo uma pasta, né? Que você abria e cabia a Bíblia e os livros, né? Pra gente sair com aquela pastinha pregando. E eu comecei a estudar profundamente, eu ficava muito feliz em ir todo domingo para a igreja, porque ali era um local de congregar. Eu aprendi desde muito cedo o poder da multidão, o poder do compartilhamento, né? Eu acho que por isso que hoje eu faço esse canal e eu falo tanto aqui em compartilhamento. O compartilhamento é um dos princípios, né, norteadores da minha empresa. Eu sempre falo da importância da gente compartilhar o conhecimento, porque um dia a gente vai partir desse mundo e a gente não vai levar nada, né? A gente só vai levar as nossas experiências e o que a gente aprendeu. Então, por que não multiplicar isso para as pessoas? E os Testemunhos de Jeová me ensinaram isso. Me ensinaram a importância de você compartilhar, de você congregar, de você se fortalecer junto com outras pessoas. E eu comecei então a estudar profundamente. Eu era muito estudiosa, sempre fui muito estudiosa, né? Sempre gostei de sentar na frente, na escola, de prestar atenção a tudo que o professor dizia. E aquilo para mim era maravilhoso. Eu tinha um professor particular, imagine, toda semana ele ia na minha casa e estudava mais um capítulo da Bíblia. Até que... Tananã! Chegou o dia do conflito! Bom, na verdade foram alguns conflitos, mas teve um conflito que foi para mim o divisor de águas, foi o marco decisório de que eu não seria testemunha de Jeová. Vou contar para vocês, mas antes, já dá um joinha nesse vídeo se você está curtindo,
clica aqui embaixo, se inscreve no canal para receber as minhas atualizações e compartilha com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a todo esse conhecimento. O meu objetivo em compartilhar essas experiências com vocês é que vocês possam se inspirar, que vocês possam buscar a verdade dentro de cada um de vocês e que de alguma forma essas minhas experiências possam contribuir com algum insight, alguma inspiração na sua vida para você seguir a sua missão, o seu propósito, tá certo? Então, continuando, o que aconteceu na Testemunha de Jeová que eu decidi sair? Bom, na verdade aconteceram duas coisas. Eu não sei qual é a mais grave, não, acho que eu sei qual é a mais grave. A primeira coisa é que aquele cara que estava me dando aula em casa, ele era casado, nunca me esqueço disso, e a mulher dele estava grávida, inclusive. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que ele era bem moreno, ele parecia um indiano, sabe? Aquele moreno com o cabelo jogadinho assim, meio liso pra trás, e a esposa dele bem morena, e a esposa dele estava grávida. E aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que esse cara tinha uma atenção demais pra minha pessoa, né? Ele era cuidadoso demais, ele começou a, digamos assim, a ficar encantado com o meu ser, né? Eu era muito questionadora, sou até hoje, então eu era aquela pessoa que interagia, ele mandava eu ler, eu estudava, e talvez a mulher dele grávida, já de barrigão, não estava dando muita atenção para ele, eu não sei o que aconteceu, eu sei que esse homem se apaixonou por mim. E quando esse homem se apaixonou por mim, eu comecei a sacar, né, que ele tipo, tava forçando a barra, tava dando em cima de mim. E aí, o que aconteceu? O núcleo percebeu também e automaticamente afastou ele e colocou uma outra moça para me dar aula. E eu gostei dessa outra moça, ela tinha uma tatuagem aqui, eu nunca me esqueço, ela tinha uma caveira no braço. Era loirinha e ela tinha uma caveira no braço e ela dizia assim, olha que coisa terrível, né? Quando eu fiz essa caveira eu não tinha religião nenhuma, agora eu sou o Testemunha de Jeová com a caveirona aqui no braço, por isso nunca deve se tatuar. Ela falava não tatueis, né? Eu não tinha essas tatuagens que eu tenho hoje, aqui minha tatuagem, né? Hoje eu tenho várias tatuagens, naquela época eu não tinha. E ela falava que não deveria tatuar de jeito nenhum, porque hoje você tatua uma coisa, amanhã você não quer mais, enfim. Bom, ali, naquele momento que aquele cara se apaixonou por mim, eu me decepcionei um pouco, né? Porque a gente tem uma visão muito equivocada sobre o processo religioso. Pelo menos eu tinha, não sei se você tem, compartilha comigo aqui. Mas a visão que eu tinha, sobretudo de jovem, é que se aquela pessoa ela estava se dispondo a me ensinar, ela tinha alguma coisa de mais sagrado e de mais especial nela. Eu sempre tive um pouco dessa busca do mestre espiritual, sabe? De um guia, de alguém que soubesse mais para me ensinar. E aí eu comecei a questionar, pô, como é que um cara que é um líder religioso, ele não era pastor, ele só era do núcleo, né, que ensinava. Mas eu comecei a ficar assim, como é que um cara que está se dispondo a vir dar uma aula para uma jovem pode se apaixonar por mim? Na verdade, eu não tinha essa clareza de que ele estava apaixonado, mas eu percebia que ele estava dando em cima de mim, que estava forçando assim uma barra, sabe assim, estudar fora de hora, uns negócios assim meio esquisito. Então, aquilo já me deixou um pouco nervosa, assim, com o pé atrás. Poxa, será que eu posso acreditar nessa galera? Será que eu posso confiar nesse povo da igreja, né? Então, eu já fiquei assim. Mas teve um momento do nosso estudo que foi decisivo, que foi quando eu perguntei para ele sobre discos voadores. Eu perguntei para ele se existia discos voadores. E ele disse que ele tinha certeza absoluta que não. Que na Bíblia não falava sobre discos voadores, que a Bíblia era o livro máximo, né, o conhecimento máximo, supremo, que era a palavra de Deus, e que ninguém podia questionar nada que estava na Bíblia, e que não existia naturalmente discos voadores, que isso era uma criação do homem. Aí eu disse para ele, mas como é uma criação do homem se o homem foi até a Lua? O homem foi até a Lua. Se o homem, que nem tem tanta tecnologia assim, não tem tanto dinheiro, veja, eu tinha 13 anos e eu já tinha essa noção assim, de sociedade, né? Do que pode, do que não pode. Eu sempre fui muito precoce. Eu sempre fui uma jovem velha, né? Até hoje, assim, às vezes eu acho que eu sou mais velha do que a minha idade. Agora que eu passei dos 40, eu começo a equilibrar isso, mas no começo eu era muito mais velha do que a minha idade, sabe? Original. E aí, ele virou-se pra mim e disse, o homem nunca foi à Lua. Isso é uma mentira, isso é uma balela, isso é uma criação que a mídia fez. Eu digo, mas tem a imagem, eu vi no jornal o homem posando na Lua. Não, aquilo tudo é falso, é imagem criada,
Não existe nada disso, né? Aquilo ali é invenção que a televisão criou para fazer a nossa cabeça, porque o homem nunca foi à Lua. Isso é uma mentira. Não tem possibilidade de sair do planeta Terra e não existe vida fora do planeta Terra. Gente, mas aquilo foi um balde de água na minha cabeça. Por quê? Em primeiro lugar, eu nunca questionei a ciência. Então, assim, se a ciência revelou algo, se os estudiosos mostraram que houve uma descoberta científica, que o homem foi à Lua, como é que um cara pode dizer pra mim que a religião dele está dizendo que o homem nunca foi à Lua? Então, aquilo ali pra mim foi, digamos assim, um atestado de alienação total, né? E a segunda alienação é de que de jeito nenhum pode existir vida em outros planetas, porque a Bíblia disse que não existia. Bom, aquilo me perturbou internamente, profundamente. Juntou com essa decepção do cara tá meio que afim de mim, meio que me insinuando coisas, entendeu? E eu comecei a achar que aquela religião não era para mim, né? Com todo respeito àqueles que são testemunhas de Jeová, eu tenho muito carinho e eu tenho muita gratidão por todas as etapas que eu passei na minha vida. Pode ser que você que está assistindo esse vídeo tenha aberto a porta para alguém, testemunha de Jeová, esteja estudando e esteja feliz. Eu acho que toda religião, ela só tem função na nossa vida se ela nos transforma num ser humano melhor. Toda experiência religiosa é para nos conectar com o mundo espiritual, é para nos conectar com o sagrado. Então, se a sua religião ela tá te conectando com o sagrado, se a sua religião ela tá trazendo o que há de melhor para você, então ela te serve. Naquele momento eu decidi que a testemunha de Jeová não era para mim. E aí eu me decepcionei profundamente, eu peguei aquele monte de livro que eu tinha, aquela bolsinha que era só para fazer a pregação nas casas. Eu já estava treinada, eu passei mais ou menos uns 6 meses estudando, eu acho. E eu já estava treinada para ir na casa das pessoas pregar junto com as professoras, né? Porque eu já estava estudando tudo que a Bíblia dizia sobre o testemunho de Jeová. E de fato aquilo disse para mim, não é aqui. Eu preciso continuar estudando. Esse foi o meu start para buscar mais estudos, para buscar mais espiritualidades. E então eu rompi com a testemunha de Jeová, saí da igreja, né? Vale lembrar que antes de eu sair da igreja eu preguei muito para minha família. Meu pai até pouco tempo meu pai dizia: toda vez que você entra numa religião, você tem certeza que quando você era testemunha de Jeová, você queria pregar para mim que aquela era a verdade única. Eu dizia, meu pai tinha 13 anos na época, né? Agora eu tenho 41. Oi, acorda, o tempo passa. Mas assim, foi uma experiência muito rica. E o que eu mais aprendi com o testemunho de Jeová é que a atenção que você dá para as pessoas dentro de uma instituição religiosa e dentro de um aprendizado religioso, talvez ela seja mais importante do que de fato aquilo que está sendo falado. Às vezes as pessoas chegam nas instituições religiosas precisando de um abraço. Às vezes ela precisa de um olhar, às vezes ela precisa de um aperto de mão, às vezes ela precisa de uma ligação para perguntar assim, tá tudo bem com você? Olha, eu liguei só para te lembrar que você não tá só e que eu tô aqui do seu lado. E por incrível que pareça, eu aprendi isso com a Testemunha de Jeová. Minha gratidão aos estudos da Testemunha de Jeová, mas o meu caminho seguiu, eu decidi que não era essa a minha missão. Eu abandonei os estudos da Testemunha de Jeová e eu fui buscar o sagrado numa próxima religião, que eu vou contar para vocês em breve no próximo vídeo. Espero que você esteja comigo. Dá um joinha nesse vídeo, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!